nosso socorro vem daquele que já escreveu cada um dos nossos dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Por isso, Pai, nós apresentamos o nosso coração quebrado e o nosso pão partido ao Senhor. Colocamos aos seus pés toda ansiedade, todo medo, toda crise. Cara, não tem como negar. O André Fernandes tem o dom da fala. O cara é um exímio orador. Ele consegue conectar versículos, ele solta várias frases de efeito. É impossível o público não ouvir e não ficar envolvido com as falas do André Fernandes. Para você que não conseguiu assistir essa inauguração, eu vou trazer alguns cortes, algumas falas do André Fernandes, falas essa que tem a ver com o André Valadão, com a sua passagem pela a liderança pastoral na Lagoinha Alphaville, processo de transição. Eu vou deixar alguns cortes aqui para vocês, fazer alguns comentários e no final eu faço um resumão. Então, deixa o like, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, bora pro vídeo. Foram meses difíceis, e se eu dissesse que eu acho que acabou, eu estaria mentindo. Eu acredito que talvez a gente ainda tenha algumas ondas de afronta para enfrentar, mas a gente está mais forte, porque agora somos um povo. Alguém está pegando isso? Diga amém. Na minha opinião, e o que eu pude interpretar dessa frase do André Fernandes sobre esse processo de passar por essa fase de julgamentos, apontamentos públicos, referente a algumas coisas que eu comentarei mais à frente, que com certeza você já sabe, mas na minha opinião essa é uma declaração de guerra ao Ministério Lagoinha e ao André Valadão, porque ele disse que ele não falou nada anteriormente, mas agora eles eram um povo, ou seja, agora ele reuniu forças e agora ele pode responder à altura ao ministério do pastor André Valadão, Ministério Lagoinha. Eu falei em outro vídeo que sempre nesse racha de igreja acaba sendo uma disputa entre quem constrói mais, quem tem um público maior, quem tem um templo maior, e o André Fernandes ele não queria começar por baixo, com um templo pequeno, não, por quê? Porque a Lagoinha é grande, o nome do André Valadão é grande, então ele queria começar grande, ele queria um megatemplo, e ele queria um povo também para chamar de seu e dizer assim, André Valadão, agora nós podemos responder à altura. Inclusive, ele fala no final, né? Vocês estão me entendendo? Porque agora somos um povo. Alguém está pegando isso? Diga amém. Uma instituição, um templo à mesma altura da Lagoinha, agora a gente pode falar por nós mesmos. Então, essa foi a minha interpretação em relação a essa primeira fala dele aqui. Vamos dar continuidade. Todo espírito de Jezabel, de manipulação, toda voz que tenta calar a voz profética da igreja, venha de onde vier, haja como agir. Nós declaramos em nome de Jesus que todo recurso que patrocina a malícia contra a igreja de Jesus será completamente ressecado. Aqueles que garantem as obras que patrocinam o engano, Jesus não conseguirão garantir mais, serão expostos, calados, enfraquecidos pela própria mão do Senhor. Ele fala nessa sua oração sobre um espírito de Jezabel, ou um espírito de manipulação, e pessoas que investem, fazem essa estrutura para a injustiça. Aqui com certeza ele está falando a um paralelo que ele não pode falar diretamente, mas parece ter um sujeito oculto nessa oração dele em relação ao sistema, em relação ao período de eleições. Então ele fala a respeito desse sistema que financia a injustiça e que esse sistema vai cair, vai ser desmascarado. Tem um sujeito oculto aqui, que com certeza não é tão oculto para quem ouve ele, eu que ouvi ele, você sabe a quem ele está se referindo, à pessoa e ao ministério. E agora, infelizmente, com todos esses escândalos envolvendo a Lagoinha, Banco Master, André Valadão, o banco que o André Valadão tinha aqui no Brasil, então isso soa muito suspeito em um tipo de oração assim, não é mesmo? Uma coisa interessante desse novo templo do André Fernandes é a questão da iluminação, né, cara? Essa inauguração tem cerca de 3 horas e alguma coisa de liturgia, de culto público, enfim, coletivo, e em nenhum momento eu consigo enxergar as pessoas que estão ali no culto, né? É sempre uma luz focada em quem está ali no centro, né? No caso, naquela estrutura que eles montaram, então a luz é sempre ali no meio, mas no templo, que é um mega templo, são luzes muito baixas, né? E isso é proposital. Até uma hora da transmissão, o André Fernandes fala assim, olha, acenda as luzes, por favor. Eu imaginei o seguinte, pô, agora vai dar para enxergar todo mundo, mas não. Foi só ali no meio, e é sempre essa luz mais baixa, onde é para gerar essa atmosfera mesmo. Assim como as igrejas norte-americanas, toda a igreja brasileira ela é americanizada, né? Está passando a ser. Mas o André Fernandes ele mantém isso muito forte dentro do seu novo templo agora. Essa luz sempre baixa, começando com 1h30 do Ministério de Louvor ali ministrando, trazendo as pessoas para esse ambiente mais sensitivo, né, onde as emoções são mais afloradas, as pessoas tornam-se mais propícias a ouvir, né, ou seja, mais luz baixa, você não tem um ponto de visão de algumas coisas, ou seja, você não vai tirar sua atenção, você se mantém só ouvindo o que está sendo dito ali. E o André Fernandes, ele tem esse poder, cara, que pode-se dizer até que é manipulatório. Quem tem o poder da oratória, quem fala bem, quem consegue conectar frases e encontrar um efeito na mente e no coração das pessoas, tem esse poder de manipulação. E o André Fernandes utiliza desse tempo para falar a respeito da hora da primeira oferta, né, do primeiro dízimo sobre esse celeiro que ele abriu.
ele já havia falado antes que não é algo pequeno, que é algo grande, mas precisa de colaboração. E ali ele churchiza, né, os nomes ali dos departamentos. Ele fala que tem o grupo Kids, que tem um lounge que as pessoas vão fazer, tem não sei o que lá em cima, tem a faculdade teológica internacional que eles vão trazer para a igreja, ou seja, é uma igreja no Brasil, mas que é americanizada, né? É Celeiro São Paulo, é Place of não sei o que, Church, tem alguma coisa em inglês ali escrito no nome. Eu quero te convidar a fazer parte da primeira oferta e da primeira semeadura que a gente vai fazer sobre essa casa aberta. A gente tem muitos desafios, é algo começando do zero, debaixo de uma batalha. É uma igreja que começa grande, mas é uma igreja que começa do absoluto zero. A gente não tem uma cadeira do Kids, a gente não tem ainda um bebedouro, a gente não tem coisas básicas. E eu tenho certeza que nada disso vai faltar. Deus vai acrescentar, Deus vai levantar pessoas, o Senhor vai suprir nossa necessidade. Mas tudo isso é possível pela fidelidade do povo. Isso daqui é uma igreja, uma casa de oração financiada pelo povo de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. E eu quero te convidar a ser fiel, porque a palavra de Deus diz para a gente trazer a casa do tesouro, o mantimento para que não falte nele. Então a gente vai ter nesse lugar dezenas de jovens no college sendo formadas. Teremos em breve um seminário teológico. A gente tem conversado com alguns seminários internacionais para a gente fazer essa aliança e trazer para cá um seminário teológico internacional que vai formar uma nova geração de líderes, de pregadores, de intercessores, de músicos. E tudo isso vai acontecer, mas a gente só consegue manter essa casa de pé a partir da tua fidelidade, da tua generosidade. Então eu queria te convidar a fazer isso com alegria. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Eu quero te convidar a fazer a sua oferta, a fazer a sua semeadura, a entregar o teu dízimo com alegria, porque nós cremos no que diz a palavra de Deus. Provérbios 11:25 diz que o generoso prosperará e aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. E debaixo do poder dessa palavra eu quero profetizar sobre você. Eu queria te convidar. Ele americaniza bastante essa questão, e até a estrutura, o material que é utilizado de equipamento são materiais caros, cara. E quem vai fazer essa manutenção é o povo, como ele disse. Até no momento ali da oferta dá pra ver que ele, assim, eu percebi, cara, eu não tô maldando isso não, mas eu percebi que na hora que ele tá pregando, falando, ele fala de uma forma. E quando ele vai falar a respeito das ofertas, ele já, cadê o Pix? Não tá aqui? Não tô conseguindo, tá difícil aqui, hein? O Pix tá ali e tudo mais, para sustentar toda essa imagem diante da concorrência, que certamente é o Ministério Lagoinha. Isso, como eu falei, sempre sobra para as pessoas, né? Por que não começar de baixo? Ele falou, né? É um celeiro, é grande, a gente não começou com um celeiro pequeno, é uma mega igreja, uma mega estrutura, ainda precisa de várias coisas, e isso quem acaba pagando é o povo, sendo induzidos, como eu falei, por esse ambiente de música, luz baixa, o QR Code para doações sempre fica ali na tela, acho que é de forma ininterrupta. Toda a transmissão de 3 horas sempre está ali o QR Code para doações ali no canto da tela. Então é algo que o André Fernandes valoriza muito, leva muito a sério a questão financeira das entradas no celeiro. Minha filha ouvindo coisas que não precisaria ter ouvido na escola, a gente sendo acusado de coisas que ferem o nosso coração, e no lugar que a gente esperava, e no momento que a gente esperava cuidado, a gente teve exposição, a gente viu covardia, a gente viu a mídia fazendo tantas coisas. E eu tô falando isso para falar uma vez e não falar mais, porque a construção do novo não vai ser se lamentando pelo velho. A construção do novo é profetizando o novo de Deus. Você tá comigo? Diga amém. Então eu não tô aqui falando de ministérios, eu não tô falando de pessoas, mas estamos vivendo um tempo difícil. É um ano eleitoral, não se esqueça disso. A gente luta contra sistemas, não se esqueçam disso. Aqui ele fala sobre esse processo de perseguição, de apontamentos, a exposição pública que os seus filhos passaram, ele mesmo em relação às acusações. E bom, para você que esqueceu, até mesmo que não sabe o que aconteceu, para o André Fernandes ter aberto esse novo templo, o Celeiro São Paulo, é porque o André Valadão veio de Orlando e simplesmente tirou ele da direção pastoral da Igreja Batista Lagoinha em Alphaville por causa de alguns absurdos que estavam acontecendo lá na Igreja Elite em Alphaville. Para você que não sabe, alguns pontos mais importantes, começou com uma área VIP que o pastor André Fernandes colocou na igreja. O Neymar foi visitar lá, uma estrela de futebol, e ele criou uma área VIP ali onde só os famosos poderiam ficar, porque, segundo ele, a igreja não tinha maturidade, não conseguia adorar a Deus e com o Neymar ali no culto. Então necessitaria de uma área VIP para os famosos e um tipo de segregação, né? Os famosos, todo mundo junto, porém, os famosos vão ficar aqui, os irmãos comuns, né? A plebe vai ficar desse lado de cá. É tipo isso. Outra coisa que ele estava fazendo, ou melhor, que ele fez, foi comprar um helicóptero do CNPJ da igreja. As prestações, as parcelas do helicóptero, inclusive, estavam em atraso. Quando o André Fernandes, o André Valadão, depois ele, do cargo eclesiástico de pastor, sênior lá da Lagoinha em Alphaville, essas contas já estavam em atraso, né? Já estava acontecendo tudo isso. Ele estava promovendo esse tipo de leilões nos cultos, sendo gravados e transmitidos. O que ele fazia? Ele pegava relógios e, enfim, os irmãos começavam a doar, e lá mesmo no altar ele pegava essa doação e começava a leiloar, quem dá mais. Então assim, ele pegava Rolex, uma BMW, carros de luxo. Uau, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Eles estão doando uma X6 blindada com 6 mil quilômetros para a igreja. Você pode glorificar Jesus. Não é sobre dinheiro. Mais um relógio aqui.
Ainda bem que eu vi Jesus, o bonito tá ofertando. É um Bulgari. Quanto você acha que vale esse relógio, mais ou menos? 30 mil reais, é um Bulgari. Alguém ofertaria 20 mil reais desse relógio? Se você? Então vem cá, compra, esse relógio é seu. Deus falou comigo, sabe o que vai quebrar a objeção sobre a riqueza que eu vou dar pra tua igreja? A entrega da tua igreja. Até mesmo passou a usar os Rolex que as pessoas, os irmãos doavam ali. Por último, ele criou um kit de batismo, onde para os irmãos batizarem, eles teriam que pagar esse kit. Se não me falha a memória, era R$80 que os irmãos teriam que pagar, e isso gerou muita polêmica, né? Uma vez que o batismo bíblico ele é gratuito, não existe nenhuma cobrança para batizar, somente o desejo, o arrependimento da pessoa, mas o André Fernandes estava cobrando, as pessoas criticaram, e ele publicou uma nota no Instagram dizendo que era por uma questão de estrutura, né? Eram milhares de pessoas que batizavam na Lagoinha, então precisava de um som para as pessoas ouvirem, precisava de uma transmissão para os familiares, uma área para as pessoas acompanharem ali aquele momento único. Enfim, eu só sei que a saída dele foi gerada de muita polêmica. Ele disse que seria um missionário para o mundo. Em menos de 3 meses ele abriu o celeiro através de lives no seu canal do YouTube e posteriormente ele abriu esse mega templo em São Paulo. E aí fica, cara, essa nossa reflexão, porque o que está acontecendo hoje, cara? Os grandes líderes famosos, acontecem erros que são pecados, às vezes morais, às vezes criminais, e como forma de se redimir, o que eles fazem? Eles mudam de lugar, mudam de placa, criam novos projetos e tá tudo certo, entendeu? Já aconteceu isso com o Samuel Mariano, aconteceu recentemente com o pastor Anderson Silva no escândalo de maçonaria, né? Ele mudou todo o seu traje, mudou toda a sua fala, a sua pregação, agora parece que está voltando a ser o de sempre, como sempre foi, e agora tem o André Fernandes. A pergunta que fica é, será se ele vai instituir também uma área VIP nesse novo templo que agora é dele? Será se ele vai colocar uma taxa para o batismo agora? Será se ele também vai promover leilões durante a liturgia do culto? E fica aquela coisa, né, cara? Porque ele fala a respeito dos colaboradores, mas você viu algum colaborador ali com ele ali em cima? Não, mas tem quem? A família. Tem ele, a esposa, os filhos, que é como se fosse, cara, a família sacerdotal. A gente vai se dedicar ao longo de toda a semana com o nosso time, com os nossos voluntários, para poder cuidar ainda mais de você e da tua família, melhorar a tua experiência de chegar no culto, de acomodar os seus filhos, mas é uma igreja que está nascendo e eu quero te convidar a fazer parte disso também. Se você quiser ser voluntário, procura a gente no lounge, não vai embora sem dar um abraço ou tirar uma foto. Eu vou estar lá com a Kezinha, naquele banner da direita ali, do celeiro. Entende? Não que as pessoas não devessem ser gratas, mas as pessoas enxergam muitas vezes os líderes hoje como deuses, cara, os semideuses. E tem a família sacerdotal e os outros são os irmãos submissos a essa família que hierarquicamente está acima de todos. Então ele traz a família ali para o meio, e como se o povo fica ao redor, como se fosse um tipo, cara, de idolatria, né? Como o bispo Samuel, lá da Assembleia de Deus, foi para a convenção lá nos Estados Unidos e as pessoas estavam beijando a mão dele, do Samuel Ferreira. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, as pessoas beijando como se ele fosse um tipo de papa, como se ele fosse um rei, um semideus, e isso acontece muito, cara. Então, assim, a partir de um novo recomeço, as pessoas ignoram completamente o que aconteceu. As pessoas ignoram que o André Fernandes saiu da Lagoinha porque está promovendo várias coisas. É claro que tem os erros lá do André Valadão, que está sendo investigado, né? Enfim, mas existe também isso, cara. Então agora gerou esse racha. É claro que tem as pessoas que preferem a oratória, as profecias do André Fernandes, uma vez que ele é um pregador mais voltado para o coach, para a teologia da prosperidade. Ele sempre está falando palavras de efeito, ele sempre está trazendo palavras de motivação, de que o tempo ruim vai passar, de que Deus liberou uma palavra, de que se Deus liberou essa palavra, já aconteceu, você só precisa viver e tudo mais. Não tem muito a respeito de pecado, não tem falando a respeito de uma mudança, tem mais para esse público específico. Eu acredito que os pregadores hoje eles encontram um público específico e tá tudo certo, cara. A mensagem do evangelho some e cada um vai se identificando com o seu público ali, que certamente vai ouvir. Isso foi, com certeza, o que aconteceu no caso do André Fernandes. Para você que gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com um amigo e principalmente, gente, se inscreva aqui no canal. Tem outros vídeos aqui, vamos passar nos cards no final para vocês. Se inscreva aqui no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. O YouTube vai entender que estes conteúdos que eu produzo é relevante e vai entregá-lo para muito mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até lá!